mas por trás de tudo isso que vai ser desvendado. E Amã ficou furioso. E ele já tinha preparado. A história diz que ele tinha tanto ódio de Mordecai, por Mordecai ser diferenciado, que ele já tinha preparado uma forca para Mordecai. E quando chegou o dia do rei se comparecer no banquete da rainha Esther, no momento em que ela contou que ela era judia e que havia tido um decreto para todas as províncias que o povo judeu seria exterminado, o pedido dela a ele é que ele o libertasse o seu povo, que ele fizesse com que esse escrito não tivesse mais validade. Ele falou que tudo que ela pedisse seria dado até a metade do reino, e ele teve que cumprir. E a história prossegue dizendo que ali todos os escrivãos da cidade, todos os carteiros, eles começaram a emitir notas rapidamente, porque o dia se aproximava da morte. E Amã, ele tinha prometido que os chefes que exercesse essa função de matar, o que mais matasse número de pessoas, seria honrado com uma quantia muito alta. E quando Esther fez o pedido ao rei para livrar o povo dela, o povo da morte, o rei concedeu o seu desejo. E naquele momento, a história diz que eles rapidamente começaram por todas as províncias a escreverem cartas, a falarem que os judeus eles tinham sido libertos daquele extermínio, que eles teriam liberdade para viver em toda a província, em todas as cidades. E naquele dia em que eles receberam o dia de livramento, foi colocado, intitulado a festa de Purim. Purim significa, até hoje os judeus eles ainda comemoram essa festa. Significa o dia de libertação. E eles comemoraram a festa de Purim, levando com eles toda a autoridade, levando uma carta para confirmar a carta de Purim, que significava carta de libertação. Eles mandaram carta a todos os judeus. Aqui está em Esther 9 e verso 30. Eles mandaram cartas a 127 províncias do reino de Assuero, com palavras amigáveis e sinceras, para confirmar esse dia de Purim no seu tempo determinado, como o judeu Mordecai e a rainha Esther lhe haviam ordenado. E eles mesmos já tinham estabelecido sobre si a sua descendência a respeito do jejum e do lamento. A Bíblia diz que naquele momento todo o povo de Deus se encheu de alegria e de júbilo. Vocês imaginam se saísse uma ordem hoje que todo o povo da nossa família, dos nossos amigos, seriam mortos? Como ficaria o nosso coração? A vida de Esther, ela é um exemplo para nós. A lealdade dela, a fidelidade, a confiança dela no Senhor. A vida de Mordecai nos ensina que nós devemos ser leais ao Senhor. Mordecai, ele teve o privilégio de vestir as vestes reais. Ele foi colocado sobre ele a roupa branca, o manto azul, simbolizando que ele tinha sido leal ao seu povo. Ele não traiu o rei. Ele guardou secretamente aquela notícia de quando o rei seria morto. Ele não levou para frente. O que ele fez em resposta? Ele orou. Esther, através da sua beleza, da sua bondade, do seu amor, ela foi usada por Deus em silêncio, através do jejum e da oração, para buscar a Deus o socorro
para salvar o seu povo. E Deus o atendeu. Muitas vezes, Deus ele age na nossa vida em silêncio. E nós muitas vezes não entendemos o silêncio de Deus. Deus, ele agiu através do silêncio na vida de Esther. Mas Esther, ela tinha algo que fazia uma diferença muito grande na vida dela. Era a confiança que ela tinha no poder de Deus. Ela arriscou a sua própria vida ao ir à presença do rei. Porque naquela época o costume era que toda pessoa, ela só ia à presença do rei se ela fosse autorizada. Se ela não fosse autorizada pelo rei, ela era morta. E Esther, ela foi sem pedir a permissão no dia de se encontrar com o rei. E quando o rei levantou, aquela varinha dele, eu não sei o nome, não sei dizer o nome. Como? O cetro. Eu estava com essa palavra na cabeça, o cetro. E quando ele levantou o cetro para a rainha, ele estava dizendo que ela seria aceita ali na presença dele. E ela pediu, o pedido dela foi para que ele libertasse todo o seu povo da morte. O que a história de Esther tem para nos ensinar? Confiar plenamente no poder de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo em uma época que o povo de Deus está como o vento. Eles vão para lá e para cá. Apareceu um costume novo no nosso meio, o povo de Deus vai junto. E a Bíblia deixa bem claro que nós, estudando a lição em Efésios 4, se vocês lerem o capítulo 4 de Efésios, lá diz assim que nós não nos deixemos levar por ventos de doutrina. Esther, ela viveu no meio do povo onde todos os costumes eram diferentes do dela, mas ela permaneceu firme ao lado de Deus. Esther, ela nos ensina que nós devemos falar no tempo certo. Ela só conseguiu a sua petição porque ela orou, ela buscou a Deus e ela esperou o momento certo. Uma vida de oração requer esforço. E através da nossa oração, da nossa confiança, nós podemos salvar uma nação inteira. Uma vida de comunhão nos levará ao céu. Deus tem plano para a nossa vida. Nós não devemos ter pressa. Nós devemos sim buscar o Senhor, confiar no seu poder. Deus, ele é especialista em resolver causas improváveis. Deus pode tudo. Esther, ela foi eleita rainha para intervir pelo povo de Deus. Mordecai, ele foi leal a Deus, leal ao rei e leal a Deus. Quando eles contaram a trama, quando a rainha Esther, ela teve coragem em falar: este homem que serve a ti, ele tem trama contra você, ele planeja a sua morte. E naquele momento, Amã, ele foi levado para a forca. A forca que ele havia preparado para Mordecai serviu para ele. Mordecai, ele recebeu do rei um anel. Um anel. Naquela época, quem agradava os olhos do rei recebia como presente um anel. E esse anel significava que ele tinha autoridade para fazer as coisas. Tudo que ele ditasse poderia seguir, que era a ordem que era aprovada pelo rei. Deus usou Esther de uma forma muito especial. Deus agiu em silêncio. O silêncio de Deus muitas vezes não é compreendido, nem aceitável e nem entendido por nós.
mas requer a nossa confiança, a nossa comunhão com Deus. Esther, através da sua fé, da sua confiança, da sua perseverança, ela confiou no poder de Deus. Ela foi escolhida para interceder pelo povo de Deus.